Começando com uma SWOT do país, feita pela Euromonitor, temos de força o mercado de trabalho, que é bem flexível, ou seja, é aberto a coisas novas. De fraquezas são os altos custos de investimento, como, por exemplo, o registro da propriedade. Mas o retorno também é alto. Como ameaça, ainda temos o Brexit, que continua provocando incertezas, e ainda o aumento do salário mínimo, que aumentaria os custos das empresas. Mas as oportunidades valem a pena, com o governo incentivando as empresas com a redução dos impostos e proporcionando cada vez mais ótimas infraestruturas. Ressaltando 3 fatos que marcaram o país, temos o Brexit, o terrorismo que vem aumentando e a eleição de Theresa May. O primeiro, com a decisão de deixar a União Europeia, apoiado por Theresa May, abalou o mundo. Isso foi visto por muitos como uma retratação do mercado e que os países membros estariam se fechando para o estrangeiro, criando um xenofobismo ainda maior. O que não ficou de conhecimento de todos é que apenas a parcela interiorana queria isso. As cidades globalizadas como Londres e Edimburgo até hoje protestam contra, como os protestos no parlamento dia 9 de setembro, que são totalmente abertas a tudo que é novo. Também existe o terrorismo, que vem crescendo cada vez mais no Reino Unido. Só no ano de 2007 foram 3 no primeiro semestre do ano, quando nos anos anteriores eram nulos atentados. E Theresa May, que se mostrou a nova Dama de Ferro, vem testando as forças do parlamento britânico, como no episódio da votação das leis da União Europeia, se iriam revogar ou modificá-las para o Reino Unido. A localização geográfica do Reino Unido é uma ilha, que está localizada a mais ou menos 50 km do continente, com viagens que podem durar até 6 horas sem engarrafamento. Mas o fato importante, possuir a maior cidade da Europa, a capital, Londres. Como infraestrutura, o Reino Unido ganhou o 8º lugar global no Índice de Desempenho Logístico em 2016, e ainda em dezembro de 2016, o governo anunciou mais 500 bilhões de libras em projetos de infraestrutura, incluindo a construção da Thames Tideway, instalando mediadores inteligentes da economia de energia em todas as empresas e casas até 2020, e atualizando também a rodovia A14 da Inglaterra. Os principais países que o Reino Unido se relaciona são os Estados Unidos, Alemanha, Suíça, China e os Países Baixos. Exporta ouro, 41,6 bilhões, carros, 40,8 bilhões, medicamentos, 19,9 bilhões, turbinas a gás, 14,7 bilhões e petróleo refinado, 13,2 bilhões. Importa também carros, 49,9 bilhões, medicamentos, 21 bilhões, petróleo refinado, 20,2 bilhões, petróleo bruto, 17,3 bilhões e peças de veículos. Para começar, o Reino Unido ficou no top 10 global de facilidade de fazer negócios em 2017. Os índices de corrupção são muito baixos devido ao Corberro Act de 2010, as leis que são leis rigorosas de fiscalização. O ranking de qualidade regulamentária do Reino Unido estava nos 5 primeiros globais, devido à introdução de regulamentos destinados principalmente a melhorar o setor financeiro do país, como o Financial Services Act de 2012 e o Banking Lei de reforma de 2013. E mesmo com esse sólido ambiente regulatório financeiro, os estrangeiros são limitados a apenas 15% da propriedade do setor aeroespacial e de defesa. Já os países membros oferecem ainda descontos fiscais sobre investimentos ecológicos. Só entre 2010 e 2017, o imposto sobre as sociedades caiu de 28% para 19% e irá diminuir para 17% até 2020. Sim, só no ano de 2016 elas renderam 16 bilhões de libras, sendo que as exportações foram de 4 bilhões de libras. Com isso, o Reino Unido foi o 15º principal mercado para as exportações e o 14º para as importações brasileiras no ano passado. E a parceria é tão grande que houve um aumento de 30% nas empresas brasileiras no local, sendo que a saída da União Europeia não afetou as negociações dos dois países. Pelo contrário, aumentou e está sendo acompanhada de perto. O ministro Mark Price, do Ministério de Comércio e Investimento, ressaltou a oportunidade para fortalecer as ações bilaterais de comércio entre Brasil e Reino Unido após o Brexit. O MIDIC e o Innovate UK, que é a agência de inovação, firmaram no último ano um acordo para o lançamento de projetos de desenvolvimento de tecnologias para Smart Cities e ambientes urbanos sustentáveis, como Big Data, Smart Grids, tecnologias de transporte multimodais e para controle de tráfego, energia limpa, controle e gasto de água e infraestrutura Blue-Green, tudo por meio do consulado, promovendo fundos de investimento para ciência e tecnologia entre Brasil e Reino Unido.